Oi, Nativa. Eu escrevo para contar um pouco da minha vida. O que contarei não é uma história de amor que costumamos ouvir, não aconteceu comigo. Não aconteceu nada de importante, porém teve uma importância muito grande para mim e me transformou no que sou hoje. Muito prazer, meu nome é Rosa, ou Yukari, como fui registrada no Japão. Sim, eu nasci no Japão e fiquei lá até os meus 10 anos de idade. Só que nessa época meus pais estavam com muitas dificuldades para trabalhar e como os meus tios tinham se mudado para o Brasil e estavam prosperando, eles decidiram fazer o mesmo. Nós vamos nos mudar para o Brasil, Yukari. Brasil? Quando? A gente está se preparando para ir na semana que vem já. Apesar de não saber nada sobre o país, eu até que fiquei feliz, porque eu teria prova na escola na semana seguinte e não precisaria fazer. Quando cheguei no Brasil, eu não sabia absolutamente nada de português. Na verdade, antes de chegar, eu pensei que o idioma falado aqui era o inglês. Eu não sabia ler nem escrever e muito menos conversar. Por isso a minha infância aqui não foi nada fácil. Era tudo muito diferente do que eu já tinha vivido do outro lado do mundo. Cultura totalmente diferente, pessoas diferentes, fisicamente e no modo de ser e viver também. Quando entrei na escola, os alunos já tinham conhecido o básico do português e eu não. Era muito difícil e eu não tive muito apoio. Sendo muito sincera, eu nunca consegui um amigo sequer, devido à minha timidez e por também não conseguir falar o idioma. Lembro como se fosse ontem, eu sozinha, no cantinho, vendo outras colegas conversando, se divertindo. Tudo aquilo me marcou muito. Eu precisava fazer alguma coisa para facilitar a minha comunicação. Queria muito entender os outros e ser compreendida. Um dos primeiros incentivos que eu tive para aprender o português foram as músicas. Sim, as músicas brasileiras que eu ouvia tanto no rádio. Você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo... Foi assim que eu fui me envolvendo com a cultura e compreendendo melhor a língua portuguesa. A música brasileira é muito rica e me ajudou demais no processo de adaptação. 4 anos depois que chegamos, aconteceu uma tragédia. O meu pai faleceu de uma doença fulminante, bem no Dia das Mães. Até hoje o médico não conseguiu descobrir qual foi a causa. A morte do meu pai abalou minha família inteira e principalmente a mim, que tinha apenas 14 anos e não tinha uma boa relação com ele. Eu nunca fui apegada ao meu pai. Nós não conversávamos. Eu não conhecia ele de verdade. Sabe, a cultura japonesa, ela é um pouco diferente. É muito respeitosa, mas é diferente. Eu nem sabia do que ele gostava direito. Não tinha uma relação assim de pai e filha como tantas famílias têm. Ele se foi sem eu conhecê-lo profundamente. Só agora sei o quanto foi importante a presença que ele tinha nas nossas vidas. E ainda tem, mesmo que distante. Outra coisa que me marcou demais foi quando eu comecei a fazer teatro. Sim, eu entrei no teatro com o intuito de perder um pouco a minha timidez. Mas a experiência que eu tive durante esses 2 anos foi muito mais do que isso. Lembro que no primeiro dia eu já tive que subir no palco pela primeira vez. Vem, Beto, Rosa. Agora vocês dois vão ficar parados, olhando nos olhos um do outro por 1 minuto. Chega mais perto, tá, Rosa? Meu coração estava acelerado, batia milhões de vezes por minuto. Eu lembro até hoje daquela sensação. Toda semana era um desafio diferente que eu enfrentava. Tinha muita diversão, mas também tiveram muitas situações de brigas em alguns momentos. Eu até pensei em desistir por achar que não ia conseguir superar a minha timidez
e interpretar personagens tão diferentes de mim. Mas é isso mesmo que faz do teatro um lugar tão mágico, tão desafiador e tão brilhante. No final de cada apresentação era uma sensação de realização tão grande que tomava conta de mim que eu queria apresentar mais e mais vezes. Eu não só consegui, como na última noite de espetáculo do meu primeiro ano de curso, eu fiz algo que nunca faria antes de entrar no palco. Eu cortei o meu próprio cabelo em cena. Sim, diante de toda a plateia. No palco, durante a minha fala. A única pessoa que sabia que eu iria fazer isso era a minha professora. Nem minha família, nem meus colegas sabiam de nada. Foi libertador. E uma surpresa para a plateia que aplaudiu muito. No segundo ano de curso, tinha uma cena que eu teria que dar um tapa no rosto de um colega em cena. Coitado dele. Levou muitos tapas até a nossa última apresentação. Teve um dia que eu dei um tapa tão forte que quase que deslocou meu braço. O teatro também me deu a oportunidade de viajar para outras cidades, para ter encontros, de assistir espetáculos de outros grupos. Eu sinto muita saudade. Precisei parar por causa da pandemia. Mas olha, eu recomendo imensamente para quem tem interesse em fazer, porque é uma experiência única. Eu queria contar um pouco dessa minha história, porque no Brasil, atualmente, tem muitas pessoas que vêm de fora, como eu, e muitas vezes têm dificuldades de comunicação, adaptação ao país. O Brasil acolhe muitos estrangeiros. É um povo muito alegre, hospitaleiro, mas para quem chega, são muitos os desafios que a gente tem que enfrentar. O que eu posso dizer agora, com a minha experiência, é que tudo são escolhas que a gente faz. Não importa se isso dá certo ou não, apenas faça, viva intensamente todas as oportunidades. Isso pode mudar seu futuro. Atualmente eu tenho 24 anos, faço faculdade de Tecnologia da Informação. Estou num estágio na prefeitura e trabalho como professora particular de japonês. Dou aula tanto para brasileiros como para estrangeiros. Já ensinei americanos, chineses. Se eu não tivesse vindo para cá, primeiramente não iria aprender o português. E se não tivesse feito teatro, jamais iria trabalhar como professora. Então, se você está pensando se deve escolher ou não um caminho na vida, escolha o que você acredita, o que toca o seu coração. Pode acontecer de não dar certo? Pode. Mas posso garantir que isso terá uma importância muito grande na sua história. Se não der certo, pelo menos você aprendeu alguma coisa e sempre vai valer a pena aprender. É isso. Foi uma grande honra poder contar um pouco da minha vida nessa rádio que a minha mãe escuta sempre, a Dona Yuri, e é muito fã de vocês. Muito obrigada, Nativa. Muito obrigada por me dar esse espaço para contar um pouco de mim. Aconteceu comigo.